Bom, vamos entrar então agora nos detalhes sobre o modelo, no módulo 33, nós vamos ver então os escoamentos canônicos do tipo quasi plano isotérmico. A gente apresentou o modelinho físico já. Bom, então, se a gente considera as características daquele escoamento, veja, se eu coloco aqui sistema de eixos x, y, se o perfil é completamente autossimilar, então o campo de velocidade deste escoamento será dado por U de y, ele não depende de x, e 0 para v, que é a direção y. Regime permanente, pegamos as equações de Navier-Stokes completas, e com esta característica, nós vamos ver que o modelo lá das equações filtradas se resume a este modelo aqui, ó. Onde o gradiente de pressão agora não é nulo, porque nós precisamos de um gradiente de pressão para promover o movimento do fluido, que tem a resistência viscosa na parede. Então, este é o modelinho, tem aqui a componente U', V' do tensor de Boussinesq-Reynolds, que é modelado com o modelo do comprimento de mistura de Prandtl e também com a hipótese de Boussinesq. Bom, se a gente pega, então, esse modelo e substitui aqui, nós vamos chegar a esta equação. Esta é a equação diferencial, já com o modelo de fechamento do tipo comprimento de mistura de Prandtl. Então, é em cima desse modelo que nós vamos trabalhar. Se a gente adimensionaliza, usando aí coordenadas de parede, né, o Reynolds tal, definimos aqui o L, né, que é a distância do ponto até a parede, quer dizer, a distância do ponto até a linha de centro, quando o Y vale R, nós estamos na parede, R grande, e o Y', que é Y sobre R. E o L, que está associado ao comprimento de mistura de Prandtl. Bom, então nós temos aqui, observa, que a derivada do campo de velocidade filtrado é dado por uma função de Y, de Reynolds, do L, do Reynolds, do próprio Reynolds tal, e do Y', que é o Y adimensionalizado. Então, se nós conseguimos deduzir qual é o campo de velocidade útil, nós teremos, então, a derivada. E aí, nós podemos obter diretamente, né, a componente a própria tensão entre as camadas de fluido no regime turbulento. Essa é a condição de contorno para y igual a 0. Né? Nós vamos ter, então, que a velocidade... Aqui me parece que tem um problema. Aqui é y' igual a 1. É na parede. Se nós estamos na parede, então, a velocidade é nula. Bom, aqui é uma transformação que é importante a gente conhecer, que é a relação entre o Reynolds global, Reynolds baseado no diâmetro, e o Reynolds tal, né? Onde o Reynolds tal é baseado na tensão viscosa na parede. Então, se a gente manipula os dados, isso está feito em detalhe no livro, nós vamos chegar nessa relação entre o Reynolds D e o Reynolds tal. Para calcular essa relação, nós precisamos conhecer quem é o campo de velocidade. Mas esse é o objeto da solução. Ok.
É o que eu estou dizendo aqui, que na 8303, a gente modela de forma contínua a tensão viscosa na parede. Por outro lado, não foi possível obter a solução contínua para o campo de velocidade, o TIO, o barra TIO, né, que é adimensionalizado. Por que não foi possível? Porque a gente não sabe resolver de forma contínua esta equação. Não conseguimos resolver isso de forma contínua. Então, como é que a gente resolve isso? Usando um método de integração, né? Um método de integração de alta taxa de convergência, que é para aumentar a acurácia. Então, essa é a ideia. Bom, aqui novamente, se a gente usa o modelo do comprimento de mistura de Prandtl, para que a gente possa modelar a tensão tal W, aí nós podemos adotar, isso é a tensão na parede. A tensão tal XY é a tensão entre qualquer duas camadas de fluido. Então, essa relação vai ser dada por essa expressão. Se eu tenho campo de velocidade, então eu retiro essa relação entre as tensões, que basta fazer, então, a derivada. Ok. São comentários que eu já fiz. Bom, pessoal, então aqui nós temos os resultados que a gente obteve fazendo uma integração com Runge-Kutta de quarta ordem. Runge-Kutta de quarta ordem. Vocês lembram que lá no início desse capítulo nós apresentamos uma função de amortecimento conhecida como função de Van Driesch, né? E a gente viu que quando a gente avalia o comprimento de mistura de Prandtl, que plota função transversal ao canal, nós vimos que lá perto da parede aparece uma leve diferença quando a gente usa e quando não usa a função de amortecimento de Van Driesch. Então, aparece uma leve diferença. Agora, quando a gente usa para resolver o modelo e obter o campo de velocidade, função da coordenada transversal, observe a influência que tem a função de amortecimento. Então, a linha cheia é com amortecimento. A linha tracejada é sem o amortecimento. E a linha tracejada com traços grandes é a simulação numérica direta. Simulação numérica direta, linha vermelha tracejada. Sem amortecimento e com amortecimento. Então, observem que aquele pequeno amortecimento no comprimento de mistura junto à parede promove uma melhoria no resultado completamente significativa, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com modelos mais completos, modelos do tipo K-Epsilon, e observem que, olha, um detalhe importante, é que o amortecimento está acontecendo aqui na parede. Na parede, ambos os modelos, com e sem amortecimento, fecham bem. Com DNS, fecha bem. Mas observa que isto é visualmente. Por quê? Observa que quando eu me afasto da parede, quando eu não tenho amortecimento, a solução se afasta completamente do resultado de referência. Mostrando que realmente isso aqui é algo visual. E que uma leve diferença nessa região entre o perfil e a referência provoca todo esse erro no núcleo turbulento. Então, pessoal, esse é um resultado importante para a nossa formação, porque com ele a gente percebe que tratar bem o escoamento junto à parede é extremamente importante para a obtenção de um bom resultado
longe da parede. O resultado longe da parede depende extremamente de uma previsão muito acurada junto à parede. É o acoplamento, né, entre a região turbulenta e a região da camada limite na parede. Por isso, pessoal, toda a dificuldade que a gente tem para modelar escoamento no interior de condutos. Modelar escoamento que envolve camada limite. Nós veremos, lá no capítulo 9, que o modelo KY padrão ele é muito bom para escoamentos plenamente turbulentos. Mas ele falha quando nós temos a presença de parede. E aí, em cima do modelo KY padrão, foram desenvolvidos muitos modelos para a região de parede. Modelos do tipo lei de parede e até mesmo função de amortecimento. E mais recentemente, os chamados modelos a duas camadas, que é uma camada junto à parede, uma camada mais viscosa, e a camada fora da parede. Modelo a duas camadas. Tudo isso para buscar resolver as duas regiões. Veremos também o modelo K-ômega SST, que é a fusão do KY padrão, bom para núcleo turbulento, mas que falha na parede, com o modelo K-ômega, que foi projetado para a parede, mas que falha no núcleo turbulento. Aí apareceu a hibridação entre os dois. Veremos isso, então, nos modelos híbridos, K-ômega, que é um tipo de modelo híbrido que funciona bem para escoamentos envolvendo a presença de camada limite turbulenta. Ok? Então, isso fica bem claro quando a gente usa, né, um modelo bem simples, modelo unidimensional, para o escoamento turbulento num canal, e a gente demonstra aqui a enorme importância que tem modelar essa região. Visualmente, não tem nenhum erro, mas o que acontece na região do núcleo turbulento, a diferença entre isto e o resultado de DNS. E quando eu considero a função de amortecimento, que provoca um leve ajuste nessa região, mas que tem um grande efeito na região, fora da parede. Ok, pessoal? Isto é uma compreensão, é um resultado muito importante quando a gente vai fazer modelagem de escoamentos que envolve a presença de uma parede. Tudo bem? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, já teve a oportunidade, né, de estar escolhendo um modelo de turbulência para resolver um dado problema industrial. Sim, acho que tanto Dário quanto eu já utilizamos. Só que a primeira vez que eu vejo essa dependência em todo o escoamento em relação ao modelo de turbulência utilizado por causa da parede. Não sabia que influenciava tanto, não. Isso é novo para mim, interessante. Isso. Isso foi uma constatação que nós fizemos, né? E que a gente também não esperava quando nós plotamos inicialmente o comprimento de mistura, função da coordenada transversal à parede, e que a gente viu aquela leve diferença, a nossa expectativa é, olha, o uso da função de amortecimento não deverá promover grandes diferenças. Mas aí nós aprendemos, né? Isso foi um trabalho de iniciação científica, né? Aprendemos bastante com isso, porque é surpreendente, né? E isso nos leva a nos acautelarmos quando a gente for modelar um escoamento nas proximidades de parede. Então, se alguém diz, olha, está faltando acionar uma função de amortecimento. Onde ela atua? Lá nas primeiras células junto à parede. Mas isso tem uma importância fundamental.
Fundamental. Agora, outro fato importante aqui também, pessoal, é o seguinte, é que observe que o nosso modelo é levado para escoamento turbulento. E quanto mais turbulento for o escoamento, quanto maior for o número de Reynolds, melhor se torna o nosso modelo obtido com comprimento de mistura de Prandtl. Quanto maior o Reynolds, melhor se torna o modelo. Observe aqui, ó, nós estamos no primeiro caso, o Reynolds D 5.660. E no caso B, 14.000. Vejam que o resultado que, com a função de amortecimento, já representava relativamente bem comparado com o DNS, observe que aqui praticamente colou. Mas vai ficar ainda melhor quando a gente aumenta ainda mais o Reynolds. São as próprias figuras, as próximas figuras. Está lá. Ó. Observe que agora a curva com amortecimento, ela sobrepôs os resultados de DNS. Esses resultados, inclusive, não foram obtidos por nós. Nós pegamos esses resultados de um banco de dados. Um banco de dados onde fizeram a DNS com uma resolução que corresponde realmente a uma simulação computacional direta. Todas as estruturas turbilionares, todo o espectro foi resolvido rigorosamente, seguindo aquele exercício que eu passei para vocês, né, para a gente avaliar qual era o tipo de malha necessária para resolver um dado problema usando a metodologia DNS. Então, observe o quão fidedigna ficou a nossa solução de um modelo bem simples. Ele é dedicado a esse problema, mas representa fielmente os resultados mais acurados que a gente pode obter, que são resultados de uma verdadeira DNS. Aqui, ó, nós apresentamos a norma L2, que é o erro global, quando a gente utiliza sem função de amortecimento e com função de amortecimento. Para a rede 180, observa, 0079. E a norma com função de amortecimento, 0,02. 0,0. À medida que se aumenta o Reynolds, observa, o erro com a função de amortecimento cai dramaticamente. Mas o erro sem a função de amortecimento praticamente se mantém. Ele cai muito suavemente. Observe que aqui nós já estamos na terceira casa, quando o Reynolds é 1000. Ou seja, quanto maior o Reynolds, mais fidedigna se torna a solução do nosso modelo unidimensional para o escoamento no interior de um canal. Isso é bastante curioso, é bastante interessante. Aqui a norma L finito dá um resultado similar. Aqui, pessoal, a distribuição da tensão. Observamos algo parecido para Reynolds 5.660. E aqui apresentamos apenas já com a função de amortecimento. E para Reynolds 14.000. À medida que aumentamos o Reynolds, a solução se torna ainda melhor. Está lá, ó. Praticamente fecha 100% com a solução de DNS. Ok, pessoal? Bom, certo. Aqui é a norma L2 também para a componente da tensão de Reynolds, e a gente vê que a norma cai dramaticamente, né, à medida que nós
aumentamos o número de Hayley. A solução se torna ainda melhor.